Leitura corporal é uma prática essencial para compreender as emoções, intenções e personalidade de uma pessoa através da interpretação de gestos, posturas e expressões faciais. O livro Leitura Corporal oferece aos leitores a oportunidade de explorar esse fascinante campo de estudo, destacando como a linguagem não verbal pode revelar muito sobre o que uma pessoa está pensando ou sentindo. No decorrer do livro, os leitores aprenderão os princípios básicos da leitura corporal, identificando sinais de nervosismo, interesse, desonestidade e outras emoções por meio da observação atenta da linguagem corporal. Além disso, serão apresentadas técnicas para melhorar a própria postura e gestos, aumentando a assertividade na comunicação não verbal. O livro baseia-se em pesquisas científicas e exemplos práticos do dia a dia para oferecer insights valiosos sobre como interpretar corretamente os sinais não verbais das pessoas ao nosso redor. Também explora a importância da congruência entre a linguagem verbal e não verbal para evitar mal-entendidos e conflitos nas relações interpessoais. Através de exercícios práticos e dicas para aplicar o conhecimento adquirido em diversas situações do cotidiano, leitura corporal se torna um guia definitivo para aprimorar a inteligência emocional, melhorar a comunicação interpessoal e compreender as pessoas ao redor com mais eficácia. Uma introdução à leitura corporal. A leitura corporal é uma habilidade poderosa que nos permite interpretar as emoções, intenções e pensamentos de outras pessoas através de suas expressões faciais, gestos e postura corporal. Para dominar essa arte, é essencial compreender os princípios básicos que regem a leitura corporal. Observação atenta. O primeiro princípio fundamental da leitura corporal é a capacidade de observar atentamente o comportamento não verbal de uma pessoa. Isso inclui prestar atenção aos movimentos dos olhos, mãos, braços e pernas, bem como as expressões faciais sutis. Contexto e congruência. O outro aspecto crucial é considerar o contexto em que os gestos ou expressões ocorrem. Nem sempre um gesto isolado terá o mesmo significado em diferentes situações. Além disso, é importante observar se a linguagem corporal está congruente com as palavras faladas pela pessoa. Padrões de comportamento. Identificar padrões recorrentes no comportamento não verbal de uma pessoa pode fornecer insights valiosos sobre suas emoções e intenções. Por exemplo, alguém que costuma cruzar os braços frequentemente pode estar se sentindo defensivo ou fechado. Empatia e intuição. A leitura corporal também envolve empatia e intuição para compreender verdadeiramente o que outra pessoa está sentindo. É essencial colocar-se no lugar do outro e tentar captar suas emoções através da linguagem corporal. Ao dominar esses princípios básicos da leitura corporal, você estará mais preparado para interpretar com precisão as mensagens não verbais transmitidas pelas pessoas ao seu redor. Essa habilidade pode ser útil em diversas situações, desde negociações comerciais até interações sociais cotidianas. 1.2 A linguagem não verbal como forma de comunicação. A linguagem não verbal desempenha um papel fundamental na comunicação interpessoal, muitas vezes transmitindo mensagens mais poderosas e autênticas do que as palavras faladas. Compreender e interpretar os sinais não verbais pode enriquecer significativamente a nossa capacidade de interagir com os outros e compreender suas emoções e intenções. Além das expressões faciais, gestos e postura corporal mencionados anteriormente, a linguagem não verbal abrange uma ampla gama de elementos, como o tom de voz, distância física entre as pessoas, proximidade ou afastamento, contato visual e até mesmo o uso do espaço ao redor. Todos esses aspectos contribuem para a complexidade da comunicação não verbal. Um dos pontos-chave ao analisar a linguagem não verbal é reconhecer que ela pode variar culturalmente. Gestos ou expressões que são considerados normais em uma cultura podem ser interpretados de maneira diferente em outra. Portanto, é essencial considerar o contexto cultural ao interpretar a linguagem corporal de alguém. Outro aspecto importante da linguagem não verbal é sua capacidade de revelar emoções genuínas, muitas vezes contradizendo as palavras faladas. Por exemplo, alguém pode dizer estar feliz, mas sua postura corporal tensa ou seu tom de voz podem indicar o contrário. Essa disparidade entre a comunicação verbal e não verbal pode fornecer insights valiosos sobre o verdadeiro estado emocional de uma pessoa. Aprofundar-se na compreensão da linguagem não verbal como forma de comunicação permite-nos desenvolver habilidades interpessoais mais refinadas e empáticas.
Ao prestar atenção aos sinais sutis transmitidos pelo corpo e pela voz das pessoas, podemos estabelecer conexões mais autênticas e significativas em nossas interações diárias. 1.3 Importância da congruência entre a linguagem verbal e não verbal. A congruência entre a linguagem verbal e não verbal é essencial para uma comunicação eficaz e autêntica. Quando as palavras faladas estão alinhadas com os gestos, expressões faciais e postura corporal de uma pessoa, a mensagem transmitida se torna mais clara e confiável. Por outro lado, a falta de congruência pode gerar desconfiança e dificultar a compreensão mútua. Imagine alguém dizendo "estou muito feliz" com um tom de voz monótono e uma expressão facial neutra. Essa disparidade entre a linguagem verbal e não verbal pode levar o receptor da mensagem a duvidar da sinceridade do interlocutor. Portanto, ao analisar a congruência entre esses dois tipos de comunicação, podemos obter insights valiosos sobre as verdadeiras emoções e intenções das pessoas. Além disso, a congruência entre a linguagem verbal e não verbal é crucial em situações onde as palavras podem ser ambíguas ou contraditórias. Nesses casos, os sinais não verbais muitas vezes revelam mais do que as próprias palavras, permitindo uma interpretação mais precisa da mensagem transmitida. Por exemplo, durante negociações comerciais, gestos como cruzar os braços ou evitar o contato visual podem indicar resistência ou desacordo, mesmo que as palavras utilizadas sejam neutras. Para desenvolver habilidades interpessoais sólidas, é fundamental prestar atenção à congruência entre a linguagem verbal e não verbal nas interações diárias. Ao observar atentamente os sinais emitidos pelo corpo e pela voz das pessoas, podemos melhorar nossa capacidade de interpretar suas mensagens de forma mais completa e empática. 2. Os gestos e suas mensagens. A linguagem corporal é uma forma de comunicação não verbal que desempenha um papel crucial na transmissão de mensagens poderosas e autênticas. Os gestos, em particular, têm o poder de expressar emoções, intenções e pensamentos de forma impactante, muitas vezes complementando ou contradizendo as palavras faladas. Os gestos podem transmitir mensagens poderosas através de sua intensidade e expressividade. Por exemplo, um aperto de mão firme pode indicar confiança e determinação, enquanto um gesto hesitante pode sugerir insegurança ou dúvida. A forma como os gestos são executados, juntamente com a postura corporal e expressões faciais associadas, contribui para a riqueza da comunicação não verbal. Além disso, os gestos podem ser universais ou culturalmente específicos. Enquanto alguns gestos têm significados semelhantes em diferentes culturas, como sorrir para expressar felicidade, outros podem variar significativamente. É essencial considerar o contexto cultural ao interpretar gestos para evitar mal-entendidos ou interpretações equivocadas. A congruência entre os gestos e as palavras faladas é fundamental para transmitir uma mensagem clara e autêntica. Quando os gestos estão alinhados com o discurso verbal, a comunicação se torna mais eficaz e confiável. Por outro lado, a falta de congruência pode gerar confusão ou desconfiança no receptor da mensagem. Em situações onde as palavras podem ser ambíguas ou contraditórias, os gestos muitas vezes revelam as verdadeiras intenções por trás da comunicação. Por exemplo, durante uma negociação comercial, um sorriso falso acompanhado por movimentos nervosos das mãos pode indicar falsidade ou desconforto, mesmo que as palavras utilizadas sejam positivas. Portanto, compreender como os gestos podem transmitir mensagens poderosas é essencial para desenvolver habilidades interpessoais sólidas e interpretar com precisão a linguagem corporal das pessoas ao nosso redor. Ao prestar atenção aos sinais não verbais emitidos pelos gestos e postura corporal das pessoas, podemos melhorar nossa capacidade de comunicação e estabelecer conexões mais autênticas em diversas interações. 2.2 Gestos que revelam emoções inconscientes. Os gestos não apenas transmitem mensagens conscientes, mas também podem revelar emoções e intenções inconscientes que estão além do controle da pessoa. Esses gestos involuntários muitas vezes fornecem insights valiosos sobre o estado emocional e mental de um indivíduo, mesmo quando eles tentam esconder seus verdadeiros sentimentos. Um exemplo comum de gesto que revela emoções inconscientes é o ato de mexer nas mãos ou dedos nervosamente. Esse comportamento pode indicar ansiedade, preocupação ou estresse, mesmo que a pessoa esteja tentando parecer calma e confiante. Da mesma forma, cruzar os braços sobre o peito pode sugerir defensividade ou desconforto, refletindo uma postura emocionalmente fechada. Além disso,
Microexpressões faciais. Expressões faciais rápidas e involuntárias que duram apenas uma fração de segundo, são outro exemplo poderoso de gestos que revelam emoções inconscientes. Essas microexpressões podem mostrar raiva, tristeza, medo ou desprezo antes que a pessoa tenha chance de mascará-las com uma expressão facial controlada. A linguagem corporal sutil também desempenha um papel significativo na revelação de emoções inconscientes. Por exemplo, inclinar-se para frente durante uma conversa pode indicar interesse genuíno no assunto discutido, enquanto recuar ligeiramente pode sugerir desinteresse ou desconforto. Esses pequenos gestos muitas vezes passam despercebidos, mas carregam informações valiosas sobre as verdadeiras emoções da pessoa. Portanto, ao observar atentamente os gestos e movimentos corporais das pessoas ao nosso redor, podemos captar pistas importantes sobre suas emoções e intenções ocultas. A compreensão desses gestos que revelam emoções inconscientes nos permite melhor interpretar a linguagem corporal das pessoas e estabelecer conexões mais autênticas em nossas interações diárias. 2.3 Identificando sinais de nervosismo, interesse e desonestidade através dos gestos. Os gestos corporais podem revelar muito mais do que as palavras ditas por uma pessoa. Eles podem fornecer pistas importantes sobre seu estado emocional, nível de interesse e até mesmo sua honestidade. Identificar esses sinais pode ser crucial em diversas situações, desde uma negociação de negócios até uma conversa pessoal. Quando alguém está nervoso, seus gestos muitas vezes refletem essa ansiedade interna. Mexer nas mãos, balançar a perna ou tocar o rosto repetidamente são indicadores comuns de nervosismo. Além disso, olhares evasivos, pupilas dilatadas e respiração acelerada também podem denunciar um estado de desconforto ou tensão. Por outro lado, o interesse genuíno em uma conversa ou assunto pode ser demonstrado por gestos como inclinar-se para frente, manter contato visual constante e sorrir naturalmente. Esses sinais indicam que a pessoa está engajada na interação e interessada no que está sendo discutido. Quanto à desonestidade, os gestos também podem entregar pistas valiosas. Coçar o nariz, cobrir a boca ao falar ou evitar contato visual direto são comportamentos frequentemente associados à mentira. Além disso, microexpressões faciais rápidas e inconscientes podem revelar sentimentos ocultos que contradizem as palavras ditas pela pessoa. A capacidade de identificar esses sinais de nervosismo, interesse e desonestidade através dos gestos pode melhorar significativamente a comunicação interpessoal e a capacidade de interpretar as intenções das pessoas ao nosso redor. Ao prestar atenção aos gestos corporais sutis durante uma interação, podemos obter insights valiosos sobre o verdadeiro estado emocional e mental da outra pessoa. 3. A linguagem corporal nas relações interpessoais. A observação cuidadosa da linguagem corporal é essencial para compreender as emoções e intenções das pessoas com quem interagimos diariamente. A comunicação não verbal desempenha um papel significativo na transmissão de mensagens autênticas e pode revelar muito mais do que as palavras faladas. Quando nos dedicamos a observar atentamente a linguagem corporal de alguém, podemos captar pistas valiosas sobre seu estado emocional e mental. Gestos como mexer nas mãos nervosamente, cruzar os braços sobre o peito ou evitar contato visual direto podem indicar ansiedade, defensividade ou desconforto, respectivamente. Além disso, a postura corporal e expressões faciais associadas aos gestos também fornecem insights importantes sobre as emoções subjacentes de uma pessoa. Inclinar-se para frente durante uma conversa pode demonstrar interesse genuíno no assunto discutido, enquanto franzir a testa pode indicar confusão ou desagrado. É crucial considerar o contexto cultural ao interpretar a linguagem corporal, pois alguns gestos podem ter significados diferentes em diversas culturas. Por exemplo, um aperto de mão firme pode ser interpretado como confiança em algumas culturas, mas como agressividade em outras. A congruência entre a linguagem corporal e as palavras faladas é fundamental para uma comunicação eficaz. Quando os gestos estão alinhados com o discurso verbal, a mensagem transmitida se torna mais clara e autêntica. Por outro lado, inconsistências entre gestos e palavras podem gerar confusão ou desconfiança na interação. Ao desenvolver habilidades de observação da linguagem corporal e prestar atenção aos sinais não verbais emitidos pelas pessoas ao nosso redor, podemos melhorar nossa capacidade de comunicação interpessoal e estabelecer conexões mais autênticas em diversas situações do cotidiano.
3.2 Técnicas para melhorar a própria postura e gestos na comunicação não verbal. A linguagem corporal desempenha um papel crucial na comunicação interpessoal, transmitindo mensagens poderosas que complementam e muitas vezes superam as palavras faladas. Para aprimorar a própria postura e gestos na comunicação não verbal, é fundamental adotar técnicas específicas que promovam uma maior consciência e controle sobre esses aspectos. Uma técnica eficaz para melhorar a postura é praticar a conscientização corporal regularmente. Isso envolve prestar atenção à posição da coluna vertebral, ombros, cabeça e membros durante as interações cotidianas. Manter uma postura ereta e relaxada transmite confiança e abertura, facilitando uma comunicação mais eficaz. Além disso, é importante praticar gestos abertos e expressivos para reforçar a mensagem verbal. Movimentos das mãos que acompanham o discurso podem enfatizar pontos-chave, demonstrando entusiasmo e engajamento com o assunto discutido. Evitar gestos excessivamente restritos ou repetitivos ajuda a manter a atenção do interlocutor. Outra técnica valiosa é observar modelos de comunicação não verbal eficaz em diferentes contextos. Assistir a palestras inspiradoras, entrevistas bem-sucedidas ou apresentações impactantes pode fornecer insights sobre como utilizar gestos e posturas de forma positiva para cativar audiências e estabelecer conexões significativas. Praticar exercícios de relaxamento muscular também pode contribuir para melhorar a própria postura e gestos na comunicação não verbal. A tensão muscular excessiva pode ser percebida pelos outros como nervosismo ou desconforto, prejudicando a credibilidade da mensagem transmitida. Portanto, aprender técnicas de respiração profunda e relaxamento pode ajudar a manter uma linguagem corporal mais calma e confiante. Ao incorporar essas técnicas no dia a dia, é possível desenvolver habilidades sólidas de comunicação não verbal que complementam efetivamente as interações verbais. A prática constante dessas estratégias contribui para transmitir mensagens claras, autênticas e impactantes em diversas situações pessoais e profissionais. 3.3 Aumentando a assertividade na comunicação através da linguagem corporal. A linguagem corporal desempenha um papel fundamental na assertividade da comunicação interpessoal, permitindo que indivíduos expressem confiança, clareza e firmeza em suas interações. Ao utilizar adequadamente a linguagem corporal, é possível reforçar a mensagem verbal de forma impactante e persuasiva. Uma maneira eficaz de aumentar a assertividade na comunicação através da linguagem corporal é manter uma postura ereta e aberta durante as conversas. Uma postura ereta transmite confiança e autoridade, enquanto gestos abertos demonstram receptividade e sinceridade. Esses sinais não verbais ajudam a estabelecer uma presença forte e convincente no diálogo. Além disso, o contato visual desempenha um papel crucial na assertividade da comunicação não verbal. Manter contato visual direto com o interlocutor transmite interesse, respeito e atenção à conversa. Evitar olhares desviados ou evasivos demonstra segurança e comprometimento com o diálogo em questão. O uso adequado dos gestos também contribui significativamente para aumentar a assertividade na comunicação através da linguagem corporal. Gestos firmes e deliberados enfatizam pontos-chave da mensagem, transmitindo convicção e determinação. Evitar gestos excessivamente agitados ou tímidos ajuda a manter o foco do interlocutor na mensagem transmitida. Por fim, praticar a calma e o controle emocional durante as interações interpessoais é essencial para aumentar a assertividade na comunicação não verbal. Manter uma expressão facial neutra ou levemente sorridente transmite tranquilidade e segurança, facilitando uma troca de ideias mais eficaz. Ao incorporar essas estratégias no dia a dia, os indivíduos podem desenvolver habilidades sólidas de comunicação não verbal que promovem uma maior assertividade nas relações interpessoais. A consciência e domínio da linguagem corporal são ferramentas poderosas para transmitir mensagens claras, persuasivas e impactantes em diversos contextos pessoais e profissionais. 4 Pesquisas científicas sobre leitura corporal. A interpretação dos sinais não verbais é uma habilidade crucial na comunicação interpessoal, permitindo a compreensão das emoções e intenções por trás das palavras faladas. Pesquisas científicas têm fornecido insights valiosos sobre como decodificar efetivamente a linguagem corporal para melhorar a interação humana. Estudos recentes destacam a importância da congruência entre gestos e palavras na transmissão de mensagens autênticas. Pesquisadores descobriram que quando os gestos estão alinhados com o discurso verbal, a comunicação se torna mais clara e confiável, aumentando a compreensão mútua entre os interlocutores. Além disso,
Pesquisas têm demonstrado que certos gestos universais são amplamente reconhecidos em diferentes culturas. Por exemplo, um sorriso genuíno é geralmente interpretado como sinal de felicidade ou simpatia em várias partes do mundo, independentemente das diferenças culturais. Essa universalidade na linguagem corporal destaca sua importância como meio de comunicação global. Estudos também apontam para a influência do contato visual na percepção da credibilidade e confiança durante uma interação. Manter um contato visual adequado pode transmitir interesse e respeito pelo interlocutor, estabelecendo uma conexão mais sólida e empática. A pesquisa sugere que o contato visual é essencial para construir relacionamentos interpessoais positivos. Outro aspecto relevante abordado por pesquisas é a capacidade de detectar microexpressões faciais que revelam emoções genuínas em situações específicas. Identificar esses sinais não verbais sutis pode ajudar na compreensão das verdadeiras intenções por trás das palavras faladas, permitindo uma leitura mais precisa das emoções dos outros. Em suma, as pesquisas científicas sobre interpretação dos sinais não verbais oferecem insights valiosos para melhorar a comunicação interpessoal. Ao compreender e aplicar essas descobertas no dia a dia, indivíduos podem desenvolver habilidades sólidas de leitura corporal que promovem relações mais autênticas e significativas em diversos contextos pessoais e profissionais. 4.2 Exemplos práticos do dia a dia para ilustrar a importância da leitura corporal. A leitura corporal desempenha um papel fundamental em diversas situações cotidianas, permitindo uma melhor compreensão das emoções e intenções por trás das interações humanas. A seguir, apresentamos alguns exemplos práticos que ilustram a importância da interpretação dos sinais não verbais. 1. Entrevistas de emprego. Durante uma entrevista de emprego, os gestos e expressões faciais do candidato podem fornecer pistas valiosas sobre sua confiança, honestidade e interesse na posição. Um aperto de mão firme, contato visual adequado e postura ereta geralmente transmitem uma imagem positiva ao recrutador, demonstrando profissionalismo e segurança. 2. Reuniões de negócios. Em ambientes corporativos, a leitura corporal é essencial para interpretar as dinâmicas de poder e as relações interpessoais entre colegas. Observar a linguagem corporal dos participantes durante uma reunião pode revelar quem está mais receptivo às ideias apresentadas, quem está inseguro ou quem está dominando a conversa sem dar espaço para os outros se expressarem. 3. Relacionamentos pessoais. Na esfera pessoal, a leitura corporal é crucial para estabelecer conexões emocionais genuínas com amigos e familiares. Identificar sinais como cruzar os braços, indicativo de defesa, tocar o rosto, sinal de ansiedade ou sorrir com os olhos, expressão sincera, ajuda a compreender melhor as emoções e necessidades dos outros, fortalecendo os laços afetivos. 4. Negociações comerciais. Durante negociações comerciais, a capacidade de ler a linguagem corporal do parceiro pode ser decisiva para alcançar acordos favoráveis. Identificar sinais de desconforto, como coçar o nariz ou desviar o olhar, pode indicar resistência ou desconfiança em relação às propostas apresentadas, permitindo ajustes na abordagem para obter resultados mais satisfatórios. Através desses exemplos práticos do dia a dia, fica evidente como a leitura corporal desempenha um papel crucial na comunicação interpessoal em diversos contextos. Ao desenvolver habilidades sólidas nessa área, indivíduos podem melhorar significativamente suas interações sociais e profissionais, promovendo relacionamentos mais autênticos e eficazes. 4.3 Aplicação dos conhecimentos adquiridos em diversas situações do cotidiano. A leitura corporal não se restringe apenas a ambientes formais ou profissionais, mas também desempenha um papel significativo em situações cotidianas, influenciando as interações interpessoais e a comunicação não verbal. Ao aplicar os conhecimentos adquiridos sobre leitura corporal em diferentes contextos do dia a dia, é possível melhorar a compreensão das emoções e intenções por trás das interações humanas. 1. Encontros sociais. Durante encontros com amigos, familiares ou conhecidos, a capacidade de interpretar a linguagem corporal pode ajudar a identificar sinais de conforto, desconforto, interesse ou desinteresse. Observar gestos como inclinar-se para frente, indicativo de interesse, cruzar os braços, sinal de defesa ou sorrir genuinamente, expressão positiva, pode fornecer insights valiosos sobre o estado emocional e as intenções das pessoas presentes. 2. Ambientes públicos. Em locais como restaurantes, parques ou transportes públicos, a leitura corporal pode auxiliar na navegação de interações breves com estranhos.
Identificar sinais de abertura, como manter contato visual ou fechamento, como evitar contato visual, pode orientar as interações de forma mais empática e respeitosa, promovendo uma comunicação mais eficaz mesmo em contextos informais. 3. Relacionamentos amorosos. Na esfera romântica, a leitura corporal desempenha um papel crucial na comunicação emocional entre parceiros. Reconhecer sinais como toque suave, expressão de carinho, postura relaxada, indício de confiança ou evitação do contato físico, possível sinal de desconforto, permite uma conexão mais profunda e empática no relacionamento. Ao aplicar os conhecimentos adquiridos sobre leitura corporal em diversas situações do cotidiano, é possível fortalecer as relações interpessoais, promover uma comunicação mais eficaz e desenvolver uma maior sensibilidade para as necessidades e emoções dos outros. Essa habilidade não só melhora a qualidade das interações diárias, mas também contribui para o desenvolvimento pessoal e social dos indivíduos. 5. Congruência entre linguagem verbal e não verbal. A congruência entre a linguagem verbal e não verbal desempenha um papel fundamental na comunicação interpessoal, influenciando significativamente a compreensão mútua e a eficácia da mensagem transmitida. Quando gestos, expressões faciais e postura corporal estão alinhados com as palavras faladas, a comunicação se torna mais autêntica, clara e confiável. Estudos têm demonstrado que a congruência entre gestos e palavras aumenta a credibilidade do comunicador, gerando uma maior confiança por parte do receptor da mensagem. Essa harmonia entre os diferentes canais de comunicação também contribui para uma melhor interpretação das emoções e intenções subjacentes ao discurso verbal, promovendo uma conexão mais profunda entre os interlocutores. Além disso, a congruência entre linguagem verbal e não verbal é essencial para evitar mal-entendidos e conflitos durante uma interação. Quando há inconsistências entre o que é dito e como é comunicado através da linguagem corporal, podem surgir ruídos na comunicação que dificultam a compreensão mútua. Por outro lado, quando gestos e palavras estão em sintonia, a mensagem é transmitida de forma mais eficaz e impactante. Outro aspecto relevante é o impacto do contato visual na construção de relacionamentos interpessoais sólidos. Manter um contato visual adequado durante uma conversa demonstra interesse, respeito e atenção pelo interlocutor, fortalecendo os laços emocionais e promovendo uma comunicação mais empática. Em resumo, a congruência entre linguagem verbal e não verbal desempenha um papel crucial na comunicação interpessoal ao aumentar a clareza, autenticidade e eficácia da mensagem transmitida. Ao compreender a importância dessa harmonia nos diferentes canais de comunicação, indivíduos podem desenvolver habilidades sólidas de expressão não verbal que enriquecem suas interações pessoais e profissionais. 5.2 Consequências de discrepâncias entre os dois canais de comunicação. A congruência entre a linguagem verbal e não verbal é essencial para uma comunicação eficaz, mas as consequências das discrepâncias entre esses dois canais podem ser significativas. Quando gestos, expressões faciais ou postura corporal não estão alinhados com as palavras faladas, a mensagem pode se tornar ambígua ou até mesmo contraditória. Uma das principais consequências das discrepâncias entre os dois canais de comunicação é a perda de credibilidade do comunicador. Se as palavras não correspondem às expressões faciais ou gestos, o receptor da mensagem pode duvidar da veracidade do que está sendo dito, levando a uma quebra na confiança e na eficácia da comunicação. Além disso, as discrepâncias entre linguagem verbal e não verbal podem levar a mal-entendidos e conflitos durante uma interação. Se um indivíduo está dizendo algo positivo com palavras, mas sua linguagem corporal transmite o contrário, isso pode gerar confusão e desconfiança no receptor da mensagem, prejudicando o relacionamento interpessoal. Outra consequência importante é o impacto nas emoções e na interpretação das intenções do comunicador. Quando há inconsistências entre gestos e palavras, a compreensão das emoções subjacentes ao discurso verbal pode ser distorcida, levando a interpretações equivocadas e à falta de empatia na comunicação. Em resumo, as discrepâncias entre os dois canais de comunicação podem resultar em perda de credibilidade, mal-entendidos e impacto negativo nas relações interpessoais. É fundamental buscar a congruência entre linguagem verbal e não verbal para garantir uma comunicação clara, autêntica e eficaz. 5.3 Prevenção de mal-entendidos e conflitos nas relações interpessoais através da congruência. A congruência entre a linguagem verbal e não verbal desempenha um papel fundamental na prevenção de mal-entendidos e conflitos nas relações interpessoais.
Quando os gestos, expressões faciais e postura corporal estão alinhados com as palavras faladas, a mensagem transmitida é clara e coerente, facilitando a compreensão mútua. Uma das maneiras mais eficazes de evitar mal-entendidos é garantir que a linguagem verbal e não verbal estejam em harmonia durante uma interação. Se um indivíduo está expressando algo positivo verbalmente, mas sua linguagem corporal transmite o contrário, isso pode gerar confusão e desconfiança no receptor da mensagem. Ao manter a congruência entre esses dois canais de comunicação, é possível estabelecer uma base sólida para relacionamentos saudáveis e produtivos. Além disso, a congruência entre linguagem verbal e não verbal contribui significativamente para a construção da confiança mútua. Quando as palavras são reforçadas por gestos sinceros e expressões faciais autênticas, o receptor da mensagem tende a se sentir mais seguro e confortável na interação. Isso fortalece os laços interpessoais e promove uma comunicação mais eficaz e empática. Outro benefício importante da congruência entre os dois canais de comunicação é a redução de conflitos potenciais. Quando as mensagens transmitidas são consistentes tanto verbalmente quanto não verbalmente, há menos espaço para interpretações equivocadas ou mal-entendidos que possam levar a atritos ou discordâncias. A clareza na comunicação promovida pela congruência ajuda a evitar conflitos desnecessários e mantém as relações interpessoais harmoniosas. Em suma, ao priorizar a congruência entre linguagem verbal e não verbal nas interações cotidianas, é possível prevenir mal-entendidos, fortalecer relacionamentos interpessoais e promover uma comunicação mais eficaz e autêntica. 6. Desenvolvendo habilidades de leitura corporal. A leitura corporal é uma habilidade essencial na comunicação interpessoal, permitindo interpretar emoções, intenções e atitudes através da linguagem não verbal. Para aprimorar essa capacidade, é fundamental realizar exercícios práticos que desenvolvam a percepção e compreensão dos sinais corporais. Um exercício eficaz para melhorar a leitura corporal é observar pessoas em diferentes contextos e tentar identificar padrões de comportamento. Ao prestar atenção aos gestos, expressões faciais e postura corporal das pessoas ao seu redor, você pode treinar sua capacidade de interpretar esses sinais e extrair informações adicionais além das palavras faladas. Outra técnica útil é praticar a empatia ao se colocar no lugar do outro e tentar compreender suas emoções e pensamentos através da linguagem não verbal. Isso envolve observar não apenas os gestos óbvios, mas também sutilezas como microexpressões faciais e movimentos corporais inconscientes que revelam sentimentos genuínos. Além disso, a prática da leitura corporal pode ser aprimorada através de jogos ou atividades que estimulem a percepção visual e a interpretação de pistas não verbais. Por exemplo, jogos de charadas ou dramatizações podem ajudar a identificar padrões de comportamento e melhorar a capacidade de decodificar mensagens implícitas na linguagem corporal. Por fim, é importante praticar regularmente a leitura corporal em situações reais de interação social para consolidar as habilidades adquiridas. Ao participar ativamente de conversas, reuniões ou eventos sociais, você terá a oportunidade de aplicar seus conhecimentos em tempo real e receber feedback sobre sua capacidade de interpretar corretamente os sinais não verbais. Ao dedicar tempo e esforço para realizar esses exercícios práticos, você estará fortalecendo suas habilidades de leitura corporal e ampliando sua capacidade de se conectar com os outros de forma mais autêntica e empática. 6.2 Dicas para aplicar os conhecimentos em entrevistas de emprego, negociações comerciais e encontros românticos. A leitura corporal desempenha um papel crucial em diversas situações sociais, desde entrevistas de emprego até encontros românticos. Dominar essa habilidade pode fornecer insights valiosos sobre as emoções e intenções das pessoas, permitindo uma comunicação mais eficaz e uma conexão mais autêntica. Nas entrevistas de emprego, prestar atenção à linguagem corporal do entrevistador pode ajudar a interpretar seu interesse e avaliar sua reação às respostas dadas. Por exemplo, se o entrevistador estiver inclinando-se para frente fazendo contato visual direto, isso pode indicar interesse e engajamento. Por outro lado, braços cruzados ou olhares evasivos podem sinalizar desinteresse ou ceticismo. Em negociações comerciais, a leitura corporal pode ser uma ferramenta poderosa para identificar sinais de concordância ou discordância durante as discussões. Observar microexpressões faciais sutis ou mudanças na postura corporal do seu interlocutor pode ajudá-lo a ajustar sua abordagem e adaptar sua estratégia de negociação com base nas pistas não verbais recebidas.
Nos encontros românticos, a capacidade de ler a linguagem corporal do parceiro pode ser fundamental para entender suas emoções e sentimentos. Gestos como tocar no cabelo, manter contato visual prolongado ou inclinar-se para perto podem indicar interesse e atração. Da mesma forma, cruzar os braços, evitar o contato visual ou recuar fisicamente podem sugerir desconforto ou falta de interesse. Ao aplicar seus conhecimentos em leitura corporal nessas diferentes situações sociais, é essencial lembrar que a interpretação dos sinais não verbais deve ser feita com sensibilidade e cautela. Nem sempre as pistas corporais são universais e podem variar dependendo do contexto cultural e individual. Portanto, é importante combinar a observação da linguagem corporal com outras formas de comunicação verbal para obter uma compreensão completa da situação. 6.3 Tornando-se um mestre na arte da comunicação eficaz através da leitura corporal. A habilidade de ler a linguagem corporal é uma ferramenta poderosa para melhorar a comunicação e estabelecer conexões mais profundas com as pessoas ao nosso redor. Tornar-se um mestre nessa arte requer prática, observação atenta e sensibilidade para interpretar os sinais não verbais de forma precisa. Para aprimorar suas habilidades de leitura corporal, é essencial prestar atenção aos gestos, expressões faciais e posturas das pessoas em diferentes contextos. Por exemplo, durante uma conversa, observe se a pessoa está inclinando-se em sua direção, mantendo o contato visual ou tocando o rosto. Esses gestos podem indicar interesse e envolvimento na interação. Além disso, é fundamental considerar o contexto cultural ao interpretar a linguagem corporal. Gestos que são comuns em uma cultura podem ter significados completamente diferentes em outra. Portanto, estar ciente das diferenças culturais e adaptar sua interpretação conforme necessário é crucial para uma comunicação eficaz. Outro aspecto importante ao se tornar um mestre na leitura corporal é praticar a empatia e colocar-se no lugar do outro. Ao compreender as emoções por trás dos gestos e expressões faciais de alguém, você pode estabelecer uma conexão mais autêntica e demonstrar genuíno interesse pelo que a outra pessoa está comunicando não verbalmente. Por fim, lembre-se de que a leitura corporal deve ser complementada pela escuta ativa e pela observação do contexto geral da situação. A combinação dessas habilidades pode ajudá-lo a interpretar com precisão os sinais não verbais das pessoas ao seu redor e responder de maneira adequada às suas emoções e intenções.